Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Vai ter Chelsea, início de semana, o Chelsea que nem dá tempo da gente digerir a decepção e já vai para campo outra vez. Que partida foi aquela no último fim de semana, né? Primeiro tempo bom, aí depois o Chelsea foi o mesmo. É o seguinte, é resenha, vai ser pré-jogo, dessa vez acho que mais curta, né? É Chelsea e Southampton, o Chelsea contra o Lanterna. Será que vai precisar de sorte dessa vez para ganhar do Lanterna? Lá na casa deles na primeira etapa, o Chelsea goleou, venceu por 5-1. O que esperar do jogo desse início de semana em Stamford Bridge, onde vai ter protesto de torcedor e a pressão tá grande? Vamos resenhar e vamos falar sobre futebol, falar sobre o Chelsea, que é Chelsea Southampton nessa Premier League 2024-25, é a 27ª rodada já. 12 jogos apenas. O jogo vai acontecer às 17h15, 5h15 da tarde no horário brasileiro. A transmissão será da ESPN 4 e também do Disney Plus. Neste início de resenha, quero pedir o apoio, né? Nas redes sociais, que a turma puder seguir, compartilhar e espalhar aí. O Chelsea Fan BH tá espalhado nas redes aí, Instagram, Twitter, Facebook, né? Threads, Blue Sky. Chelsea Fan BH 1905 é o YouTube e ainda Spotify e Amazon Music. Vamos resenhar, vamos ver o que o Chelsea vai nos entregar neste início de semana. O Chelsea aí vai ter a rodada completa aí no meio da semana. Vou dar um salve aqui, já chegou aqui o Cris Silva, meu xará, lá do interior de São Paulo, o Júnior, o Ezequiel Alves, boa noite aí, xará. Infelizmente sim, não sei, olha o Félix Renan, se infelizmente sim, será que o Chelsea vai nos dar tristeza, vai nos desanimar? Espero que não. Vamos falar aqui desse jogo contra o Aston Villa. Olha aí, agora sim, olha a Inês. Dessa vez ela chegou, viu um pouco, está devidamente registrada. Inês é a mais nova integrante da Nação Blue Londrina. Daqui a pouco tá dando palpite e cornetando o Enzo Maresca também. Aí, todo mundo seguindo a Inês aí, ó. Inês Fernandes 410. Vou dar um monte de seguidor para ela. Aquele jogo contra o Aston Villa. Que decepção, né? Início. Chelsea jogando muito bem, marcando avançado, não dando respiro para o Aston Villa do Unai Emery. Aí, com 10 minutos, o que acontece? O nosso zagueiro repatriado, Trevoh Chalobah, se machuca. E o Maresca já disse na coletiva desta segunda-feira que ele vai ficar em uma semana, 10 dias. Daqui a pouco eu vou falar da coletiva aqui, e aí fica bem registrado todas as palavras do Enzo Maresca, que está pressionado, inclusive com uma bomba do Paul Merson aí, ó, falando que ele corre o risco de ser demitido caso não vença os próximos 2 jogos. Se não vencer os Lanternas, Southampton e Leicester, né, não há porquê. Aí vão restar apenas 9 jogos na temporada, 10 jogos na temporada, e o Chelsea vai perder tudo. Embora essa temporada já esteja muito comprometida com a queda precoce nas Copas, né? Mas está chegando o Conference League aí, onde o Chelsea vai ser obrigado a ganhar. O Félix falou que próximos 2 jogos é obrigatório, 2 vitórias para voltarmos ao G4. O Maresca até citou isso na coletiva hoje, ele está se apegando a tudo, né? Dizendo que o Chelsea ainda está próximo, o Chelsea caiu para 7º lugar, mas disse que ainda está próximo do G4, ele está se apegando a isso. Mas, ô Félix, eu não estou acreditando que o Chelsea vai para a Champions League. Você está aí do fundo do coração mesmo, Blue,
Você acredita? Está convicto que o Chelsea jogando dessa maneira vai conseguir vaga na Champions League? É quase certo que o quinto colocado vai, né? Porque a pontuação, o coeficiente da Premier League da Inglaterra nesta temporada está muito bom. Então, dessa vez, a quinta vaga na Champions League será da Inglaterra. Então, o Chelsea tem que ficar, pelo menos em quinto lugar, né? Mas mesmo assim, eu acho muito difícil que o time não está jogando nada. Então, jogo contra o Aston Villa, o Chelsea iniciou jogando bem. A saída do Chalobah atrapalhou tudo. O Unai Emery já fez a leitura muito boa. E aí virou o jogo. E foi o Aston Villa quem começou a marcar alto, pressionar. E aí o Chelsea se perdeu tudo. O Christopher Nkunku, de um bom primeiro tempo, mesmo jogando praticamente isolado na ponta esquerda. O Cole Palmer tinha todos os espaços, mas não conseguia produzir nada, porque mesmo com o espaço a bola não chegava nele. E no início da partida o Pedro Neto estava jogando livre, sendo muito acionado. Mas depois da substituição do Chalobah, saiu o Chalobah e entrou o Tosin, deu um revertério no time do Chelsea que desandou tudo. O Félix falou que acha que temos chances ainda de voltar para a Champions, por conta dessa quinta vaga. O último jogo contra o Villa não foi ruim. O primeiro tempo não foi. O segundo foi péssimo. Inclusive, o Enzo Maresca citou isso na coletiva hoje. Depois que o Chalobah saiu, deu uma coisa naquele time que tudo se perdeu. Nada deu certo. Houve uma melhora, já falou aqui o Félix. O primeiro tempo foi muito bom. O Maresca até citou outros jogos, né, em que o Chelsea conseguia a vantagem, tinha chances, mas sei lá, não sei se será que é físico, é desânimo, eu não sei bem o que está acontecendo ali não, o Félix. Mas no fim, né, teve o empate, e aí o nosso Jorgensen, né? Eu não vou crucificar, porque ele é melhor do que o Sanches. Foi uma fatalidade, aquela cabeçada e a bola passar por baixo, né, do corpo dele. Foi um erro, foi um frango, mas não dá para sacrificar o goleirão ali não. Mas deu muita revolta, deu desânimo, deu uma tristeza ver o Chelsea tomar aquela virada. E aí falha mais uma vez, e nós vamos ficar a temporada inteira lamentando que o melhor goleiro Blue está jogando na mediana Liga da França. Vamos seguindo, né? Pablo Tenório, olha Recife na área, Luan, Belém do Pará e na área, o Lucas Silva aqui. Pablo Tenório, na manhã será que dá? Tenório tem que dar. Se contra o Lanterna o Chelsea não conseguir ganhar, aí essa notícia que nos deu o Paul Merson, ex-jogador lendário do Arsenal e torcedor fanático do Chelsea, comentarista da Sky Sports, que deu essa notícia hoje de que o Maresca não venceu os próximos 2 jogos, ele será demitido. Nós não temos nem argumento para defender de perder para esses times todos, né? O que? Olha lá. Agora eu devolvo a pergunta, Tenório. Será que dá? Salve aí para o senhor Constantino. Ainda, será que estão confiantes de que o Chelsea vai conseguir? Eu não vou me surpreender com mais nada. Estou pelo entretenimento. Estou muito pelo entretenimento. Porque está ficando complicado demais. Precisamos de uma vitória com urgência. Esses próximos jogos são cruciais para saber o rumo do Chelsea. Você está assinando pelo 5º lugar já, né, Tenório? Os Blues, se pintar um documento, eles assinam a 5ª vaga, a 5ª colocação, e encerra a liga agora só para ver o Chelsea de volta para a Champions League, né? A que ponto nós chegamos, o Chelsea se tornando um time mediano tecnicamente. Hein? Tecnicamente o Chelsea se tornou um time mediano. Esse jogo contra o Southampton na terça-feira vai ter protesto, né? Contra os donos, Bowley, contra a direção técnica, né? Contra os managers, aquela turma toda, sobre essas mudanças drásticas aí de muitos treinadores, gastos exorbitantes, o Chelsea se mantendo agressivo no mercado, mas não conseguindo resultados técnicos. É o que importa, é o time.
Então vamos esperar para ver. Antes do jogo, programado lá para 18 horas, né? 6 horas da tarde, horário do Reino Unido, antes do jogo. O jogo vai começar às 20h15. Então, às 18 horas, tem protesto dos torcedores. O último grande protesto à entrada de Stamford Bridge aconteceu em 2021, motivo da criação daquela Superliga, né? Mas lembram que era um jogo contra o Brighton, o Chelsea jogou muito mal, até acabou empatando em 0-0, e o Peter Cech teve que descer do ônibus para conversar com os torcedores naquela época, se a turma toda se lembra, né? Teve coletiva do Enzo Maresca, e vou registrar aqui uma parte, eu estou com ela aqui, ó, perguntado aqui, a primeira pergunta sobre ele, como está Chalobah, né? Ele foi examinado ontem, vai demorar cerca de 1 semana ou 10 dias para voltar ao time, olha aí. Aí aquela, né, o Maresca se apegando em tudo, né? Por um lado é bom porque não é uma lesão importante, olha só ao que nosso treinador está se pegando. Por outro lado, é uma pena porque perdemos mais um jogador nesse momento, com tantas lesões. O cara foi repatriado e mesmo com as críticas sobre ele, não tem ninguém melhor que ele nessa defesa, não. Não tem mesmo. Sabe aí, o Pablo disse que acha que o Chelsea ainda termina em 4. O Pablo otimista, participou da nossa resenha, né? Falando sobre o Chelsea pós-Roman, era Bowley, né? Galera, tá lá, tá aqui no Spotify, tá aqui no Instagram, a nossa resenha, e também está disponível no Spotify e na Amazon Music. Dessa moral de espalhar essa resenha aí. Foram quase 3 horas de papo. Pablo Tenório está lá, expondo suas ideias, junto com o Anderson, com o Luan, com o Israel Senna, com a turma toda. Tamo junto nessa aí. Também foi perguntado sobre o Philip Jorgensen, né? Como está, Philip? Está bem, disse Maresca, aspas aqui. Sente-se um pouco triste, está chateado e reconhece que errou, mas no geral está bem. Errou, não adianta. Ó, ele é o goleiro titular do Chelsea, né? Dentro do que temos, ele é o melhor da posição. Então, vá para o jogo contra o Southampton, não cometa mais erros e ajude o Chelsea a faturar pontos e levar o Chelsea de volta à Champions League, que é um negócio muito difícil. Perguntado sobre se ele ainda tem dúvida, né? Depois do erro do Jorgensen, de quem será o goleiro do Chelsea, dúvidas sobre o guarda-redes, né? O goleiro número 1. O Maresca falou que se temos de mudar de jogador sempre que há um erro, vamos mudar todo jogo. Mas não vai mudar e o Jorgensen é o goleiro do Chelsea. Perguntado assim, ó, nesse momento, está com o copo meio cheio ou meio vazio sobre a confiança, né, no trabalho e no desempenho da equipe? É assim, aspas para o Maresca. Pedimos um melhor desempenho em comparação com o Brighton. Contra o Brighton, os 2 jogos foram ridículos. Penso que o desempenho foi bom, não merecíamos o resultado final, aí no jogo contra o Aston Villa. Temos que aceitar isso. Nesse momento não é suficiente, temos que encontrar algo mais para obter resultados, mas de certeza vamos estar lá. Ele acredita que o Chelsea vai se recuperar. Ele, como treinador, ele tem que vender esse papo, né? O Jonathan, mais um de Pernambuco, tá aí, ó. O Maresca foi perguntado sobre o jogo lá do Aston Villa, né? Foi o resultado mais difícil de sua carreira? Ele falou, não. Houve maus e bons resultados, mas foi logo a seguir ao jogo e agora já passou. Temos de pensar nos próximos 12 jogos, está pegado. E para terminar bem a temporada é o que quer o Enzo Maresca. Perguntado sobre o Southampton, né? No que diz respeito ao Southampton, esse parece ser um jogo que deve ser ganho. Olha a resposta do Maresca. Diz que não saber, né? Não confia em jogos ganhos, né? Eles também podem ter um jogo complicado, que o Southampton pode endurecer, pode fazer com que o Chelsea tenha que lutar muito. Eu acredito nisso, acredito. Esse time do Chelsea do jeito que está, quem garante que o Chelsea vai ser dominante? Eu acredito que vai ganhar, mas quem garante que vai passar por cima? Não dá, né? Aí o Maresca não acredita em jogo ganho, não. É jogo a jogo, tem que ganhar. Tem que respeitar o adversário, é assim, né? Então,
O Maresca, ele está sentindo a pressão. Ele agora tem que administrar muito essa sua maneira com os jogadores do Chelsea. Perguntado sobre a diferença das ligas, né, do futebol inglês, espanhol, italiano, né, ele falou que o futebol inglês nos últimos 10 ou 15 anos é o melhor da Europa. Meu ponto de vista, devido à qualidade dos jogadores, né, devido à qualidade dos treinadores, jogadores e intensidade. Penso que nesse momento o futebol inglês é melhor e diferente. O italiano é mais tático, o espanhol é mais técnico e o inglês é um pouco de antes. Perguntado sobre Cole Palmer, ele defendeu, né, o Palmer, sobre ele não estar conseguindo assistências, porque os companheiros estão perdendo muito, o desempenho do Palmer está caindo. Em geral, perguntando se eu acho que o Palmer se sente desanimado. E o Maresca defendeu muito o nosso meia. Então, temos que nos apegar, porque é o nosso melhor jogador. E se o Cole Palmer baixar a cabeça, o Chelsea está completamente perdido. Sobre desfalques, né? Já falou, o Chalobah vai ficar de uma semana, 7 a 10 dias fora. Os demais são os de sempre. Jackson, Lavia e Southampton, o Fofana, Badiashile, Mark Gill, né? Então, o Chelsea vai praticamente com aquele time, com aquele turma, aquele plantel que perdeu de virada para o Aston Villa. Então, aquele time tem condições de vencer o Southampton, último colocado da Premier League. Vamos ver aqui, um salve para o Matheus que chegou. O Pablo Tenório falou, ele está protegendo os jogadores. Está certo, certíssimo. Só que os jogadores têm que mostrar em campo. Pois é. Mas isso é papel do treinador, né? Não expor os caras. Agora, os camaradas têm que voltar a acreditar. E após o Jorgensen tomar aquele segundo gol, cara, vou ser bem sincero. Teve até uma pergunta lá, não sei se você viu, Tenório, no nosso grupo, que estava quente na discussão. Perguntar, e aí, agora é culpa do Maresca? Eu respondi que não, porque naquelas circunstâncias não tinha como fazer. O goleiro erra, a culpa é do treinador, né? O nosso zagueiro se lesionou, ele fez a troca, ele tem culpa se o Tozinho, que era um titular, entrou a meia voltagem e os caras estavam passando por cima dele criando espaço? Então não é 100% não, tem que dividir isso aí, em muita maioria, com os treinadores. Não sei se vocês concordam. O Félix mandou aqui, pressão chegou para todos, os diretores, técnico, elenco. Esse protesto de amanhã será muito importante. Creio que vamos ver outra versão do Chelsea a partir de amanhã. Tomara que, no modo europeu, sintam, pelo menos de imediato, 1, 2 jogos, 3 jogos, como acontece aqui no nosso futebol sul-americano, né, Félix? Porque os caras lá são muito profissionais, tem que ver se eles têm sangue quente. Eu acho que lá o sangue é bem frio. Viu? Salve aí pro Cleison, olha o Folk, chegou o Kelvin aí, salve, Folk, seja bem-vindo, cara. Seja muito bem-vindo na nossa resenha. É o seguinte, Chelsea e Southampton já se enfrentaram 49 vezes na história da Premier League, tá? E 27 vitórias do Chelsea, 11 empates e 11 vitórias do Southampton. 141 gols marcados, 90 do Chelsea, 51 do Saints. O Southampton, sul da Inglaterra, região litorânea, onde tem um grande porto, é uma rota importante comercial inglesa. E uma curiosidade, o Southampton caiu de divisão em 2023, né? Temporada 22-23, 23-24 subiu junto com o Leicester e junto do Ipswich. Os três que estão retornando, estão desgarrando, né, da turma da Premier League atual e estão retornando. O Southampton já está rebaixado, podemos afirmar isso com 27 rodadas jogadas da Premier League. Só que a curiosidade aí, quase que vocês não se lembram,
A última vez que Chelsea e Southampton se enfrentaram em Stamford Bridge, quem venceu foi nosso adversário. Gol marcado por Ward-Prowse, James Ward-Prowse. Falta, lembram? 45 minutos de jogo, uma cobrança de falta, bola bem batida. O jogo aconteceu em 18 de fevereiro de 2023 e o Chelsea, após tomar esse gol no primeiro tempo, tomou conta do jogo, muita posse, só que o Southampton se fechou. Era o Graham Potter contra o treinador Ruben Selles, o espanhol, era em inglês contra o espanhol. E então o Chelsea acabou perdendo, sendo derrotado em casa, já estava ruim. Era um jogo da 30ª, eu anotei aqui, cadê? 24ª rodada. Era um jogo da 24ª rodada. No time do Southampton estava em campo Romeu Lavia, que não vai estar em campo dessa vez, que é um jogador do Southampton, mas está lesionado faz tempo. O Chelsea foi derrotado. Vamos iluminar isso aqui, né? O Chelsea foi derrotado pelo Saints na Ponte. E olha o time dos Blues que estavam lá. Estava escalado naquela época. Ó. Badiashile, Kepa, o goleiro, né? Kepa Arrizabalaga, hoje no Bournemouth. Badiashile, Chilwell, Koulibaly e Azpilicueta. Enzo Fernandes, Kovacic e Mason Mount. João Félix, Noni Madueke e Datro Fofana. Olha só. O Badiashile está machucado. Kepa Arrizabalaga está no Bournemouth. Ben Chilwell emprestado ao Crystal Palace. Enzo Maresca não quis usá-lo. Erro, eu acho um erro. Kalidou Koulibaly foi transferido, se vendido para a Arábia Saudita. César Azpilicueta no futebol espanhol foi para o Atlético de Madrid. Enzo Fernandes está no time, consegue no Chelsea. Mateo Kovacic se transferiu para o Manchester City. Mason Mount para o Manchester United. João Félix jogou toda a metade da temporada nos Blues e se transferiu para o Milan, está lá emprestado. Noni Madueke está machucado. Eu ouvi um amém, é um jogador, repito, inútil, não agrega nada ao time do Chelsea. E ainda bem que vai chegar uns jogadores melhores do que ele para a posição de lado. E o Noni Madueke, tomara que não jogue mais com a camisa. Não jogue mais com a camisa do Chelsea. Datro Fofana, David Datro Fofana, o marfenense, lá da terra, né, compatriota da nossa lenda de Didier Drogba, mas é uma poeira em comparação ao nosso rei de Stamford Bridge, vencedor de tudo com a camisa dos Blues. E voltou, estava no Göztepe da Turquia, retornou, só que agora o que acontece? Também está lesionado. 40.152 pessoas assistiram esse jogo, onde o Chelsea martelou, mas não conseguiu vencer o Southampton em casa. Então, na última visita do Southampton a Londres, no Oeste, em Stamford Bridge, os Saints venceram. Naquela semana, né, de 24ª rodada da Premier League, o Chelsea era o 10º colocado, o Southampton era o 20º. Mesma posição. No final da temporada, o Chelsea foi o 12º, aquela temporada, né, vexatória, e o Southampton terminou na última colocação. Na terça-feira, 24 de fevereiro, será o confronto número 50 entre as equipes e o Chelsea, 7º colocado, contra o 20º Southampton. Southampton péssimo, não consegue pontuar na liga. O Patrick, vamos ver o que a galera falou aqui. Patrick chegou. Boa noite, Patrick. Filipão Augusto. Vou dar um recado aqui, ó. Dá uma moral pro Filipão Augusto aqui. O Filipão, lá de Campinas, ele tem um perfil chamado Chelsea Coleção. E ele tem várias camisas do Chelsea, são muitos anos colecionando. E ele está se desfazendo de alguns itens, de algumas camisas. Então, entrem no perfil do Chelsea Coleção, ou aqui, ó, Felipe Augusto 13. Entrem em contato com ele aí e
vejam quais são as camisas, galera que gosta de camisas do Chelsea, então tem sempre as camisas mais antigas aí. Filipão Augusto está negociando parte de sua coleção de camisas. Que time mais ou menos. Pois é, Tenório, ó. Kepa Badiashile, Tio Koulibaly, Aspilicueta, Enzo Fernandes, Kovacic, Mal, João Félix, Noni Madueke e Datro Fofana. Aí o Luan, Luan não perde a oportunidade de provocar. Bom é o time de amanhã, né? Patrick, o que é isso? Ué, tá rindo aí? Eu acho que ainda sou mais o time de amanhã. Nunca ouvi falar assim de um jogador. Cara, não dá, velho. Noni Madueke não dá, cara. Não agrega nada ao time, velho. Não agrega mesmo. Ai, ai. Olha o Luan rindo aqui, ó. Aí. Ai, Luan. Ai, Jesus, o que o Todd fez com a mente da nossa torcida, hein? Pois é, não dá, cara. Esse elenco atual não é ruim. Não é. Isso não é mesmo. Os jogadores são de alto nível mesmo. Eles precisam ser mais entrosados e precisam de peças. O Enzo Maresca disse na coletiva dele hoje que o time precisa de jogadores experientes. 3, 4 jogadores experientes. Isso é o que todo mundo diz. Esse elenco atual não é ruim. Infelizmente, hoje temos muitas lesões. Pode ter certeza que se chegar umas 3 peças pontuais, dá caldo com certeza. É isso. Está na mesma linha do que o nosso treinador falou. Eu acho que o Noni se acha muito. Ele acha que é um azar, sendo que é um jogador mediano. O Madueke, o Chelsea está perdendo de 3-0, ele pega e faz o gol do 3-1 e vai tirar onda. Vai ser marrento. Não, dá licença, não dá para defender um jogador desse não. Olha aí, coleção, olha, salve pro André Júnior aí. Vamos entrar aqui na Premier League e ver as partidas, né? Passar aqui a rodada 27ª rodada, ó, da Premier League. Os jogos da 27ª rodada da Premier League e depois a classificação. Vamos lá. Premier League, 27ª rodada. Vamos lá, cadê aqui? Às 16h30, abrindo a rodada aqui, ó. Vamos lá, jogos das 16h30 nesta terça-feira. Brighton e Bournemouth no Amex, Crystal Palace e Aston Villa no Selhurst Park, Wolverhampton e Fulham no Molineux, Chelsea e Southampton em Stamford Bridge, Brentford e Everton no Community Stadium. O David Moyes assumiu o Everton, está colocando o time para cima, está se recuperando. Olha aí, Tottenham e Manchester City no Tottenham Stadium, grande jogo, hein? Manchester United e Ipswich Town no Old Trafford, Nottingham Forest e Arsenal, outro grande jogo no City Ground, Liverpool e Newcastle em Anfield. Nossa, olha, 3 jogões aqui, Tottenham City, Nottingham e Arsenal, Liverpool e Newcastle. E no London Stadium, West Ham e Leicester City são os jogos da 27ª rodada. A classificação da Premier League: Liverpool é o primeiro com 64, seguido do Arsenal 53. Aí 6 pontos de distância, o terceiro colocado é o Nottingham Forest, com 47. Com 44 pontos, Manchester City e Newcastle, quarto e quinto colocado. O sexto é o Bournemouth, com 43. O Chelsea, mesma pontuação, em sétimo lugar, com 43. Aston Villa, que nos venceu no final de semana, tem 42 em oitavo. Brighton, que nos venceu 2 vezes, uma na Copa da Inglaterra e uma na Premier League, é o nono com 40 pontos, olha aí. Décimo colocado Fulham, 39, 11º Brentford, 37, 12º Tottenham, 33, que campanha ridícula dos Spurs. Com 33 pontos também o Crystal Palace, agora do Ben Chilwell. 14º Everton, 31, Manchester United, olha o Manchester United, 15º. Quantas vezes
desde que a turma toda aí assiste a Premier League, viu o Manchester United na 15ª posição do campeonato inglês da primeira divisão. Eu não me lembro. 30 pontos, mesma pontuação do West Ham, 16º. 17º, Wolverhampton com 22. A zona de rebaixamento deu uma desgarrada. Ipswich e Leicester estão a 5 pontos do Wolverhampton, que é o primeiro fora, e o nosso adversário, o Southampton, 9 pontos ganhos em 26 partidas. Só para se ter uma ideia, o Southampton, 20º colocado, ó, 9 pontos, 26 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 21 derrotas. Os Saints marcaram 19 gols e sofreram 61. O Chelsea, 43 pontos em 26 jogos, 12 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. 48 gols marcados, 36 sofridos. É a rodada e a classificação da Premier League. Sabe, para o Michael Blue e para o Ítalo. Sejam todos bem-vindos, né? Pois é. Após rodada de classificação, está deferida a arbitragem para Chelsea e Southampton. Será de Thomas Bramall, árbitro inglês, que apitou 14 jogos nessa temporada, 5 deles a Premier League e 7 de Championship. Então, Thomas Bramall, ele é um árbitro de segundo nível do futebol inglês, né? É o primeiro jogo do Chelsea nessa temporada. Ele ainda, né, não apitou jogo dos Blues nessa temporada. Só aqui, ó, o Bramall, ele apitou, seu último jogo foi na Championship, apitou Portsmouth 2, Queen's Park Rangers 1, na rodada 34, no dia 22 de fevereiro. Seu último jogo de Premier League foi Fulham 2, Nottingham Forest 1, rodada 25, no dia 15 de fevereiro. Né? Apitou um jogo do Southampton na atual temporada da Premier League, rodada 11, quando os Saints foram derrotados no estádio Molineux pelo Wolverhampton por 2-0. Em partidas do Chelsea, nessa temporada, como é a primeira, mas o Bramall esteve envolvido em jogos do Chelsea na temporada passada em Copas. Só para você ter ideia, ó, o árbitro Thomas Bramall esteve envolvido numa partida do Chelsea pela primeira vez no dia 7 de fevereiro, pela última vez, né? No dia 7 de fevereiro de 2024. Foi a FA Cup, quarta rodada. E quer ver que ironia? O Bramall foi quem apitou a melhor exibição do Chelsea Football Club na temporada 23-24. Apitou aquele, de boa lembrança para nós, né? Aquele Aston Villa 1, Chelsea 3 na Copa da Inglaterra, lá no Villa Park. Que ironia, né? Depois do último fim de semana, o Chelsea proporcionar ao torcedor aquela virada com direito a frango do goleiro. O Bramall também foi o juiz de Chelsea 4, Preston North End 0, em Stamford Bridge, na terceira rodada da Copa da Inglaterra, em 6 de janeiro de 24. E também apitou Chelsea 1, Brighton 0, na Carabao Cup, terceira rodada também da temporada 23-24. Então, o Chelsea não perdeu em partidas em que o Thomas Bramall esteve envolvido, né? Na temporada passada. Será que vai precisar de sorte contra o lanterna do campeonato inglês nessa terça-feira, 25, meio de semana? Tomara que não, né? O Maresca, só para deixar constar mais uma vez, Lavia, Jackson, Fofana, Badiashile, Gil, Chalobah, Madueke, esses são os atletas dos Blues que não estarão em campo. No Southampton, não vai contar com o Bednarek, né? Tem as notícias aqui, ó, do Southampton. O Jan Bednarek, por fadiga, depois de deixar o jogo contra o Brighton, né, aos 10 minutos, não vai poder contar também com o Hugo Schupf, porque ele está emprestado ao Saints pelo Chelsea, né? O Howard Bellis é um jogador do Saints que voltou a treinar, é uma dúvida, né?
e ainda o Juric, né? O treinador do Saints, o Ivan Juric, croata, ele deixou aí na dúvida sobre se o Harvard Bellis estará de volta. E também pode retornar ao time titular, sugerindo que o Downs pode começar, vai estar tudo relacionado. Então, o Bellis e o Downs são dúvidas aí, mas provavelmente serão relacionados, pelo menos, para o banco de reserva. Então, desfalques para o lado de lá, desfalques para o lado de cá. Empatar amanhã pode fechar as portas. Não tem condições de empatar, cara. Vai ser amanhã um jogo de... Nessa terça-feira, antes da Fobrid, é um jogo de Conference League antecipado. Mesmo o Saints sendo um time de Premier League, mas é nesse nível, não tem condições. Não tem mesmo. Salve para o Gabriel Felipe, a arrancada começa amanhã. Reforçou aqui o Pablo Tenório. Já que o Tenório disse que a arrancada começa nessa terça-feira, palpites, né? Eu não tenho palpite cravado. Meu palpite, pela campanha que o Southampton está fazendo, o seu pior time da competição, meu palpite é uma vitória por qualquer placar. Porque eu já estou ficando mais do que calejado. E, assim, as decepções desse time já estão começando a não me abalar mais. Então, só interessa vencer. O Chelsea passa por pressão, torcida, imprensa, os diretores, né? Bowling, Bali, Paul Stanley, Lawrence Stewart, a turma toda, o elenco, os jogadores, tem que dar uma resposta ao torcedor. E o treinador, então, que agora, depois dessa declaração aí, dessa notícia dada pelo Paul Merson, não deve nem estar dormindo direito. E bem que no seu contrato, né, tem aquela bela multa rescisória. Vem aí mais um entretenimento no início da semana. É o que resta ao torcedor. Pablo Tenório, 3-0, gols de Palmer, James e Enzo. Que os deuses do futebol, Pablo Tenório, te ouçam e faça acontecer. Quero agradecer ao Tenório, ao Gabriel Felipe, ao Ítalo, Michael Blue, ao Patrick, ao André Júnior, ao Luan, salve, salve, ao Cris, ao Natan, que acabou de entrar aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Ao Filipão Auguste, ao Kelvin, salve, salve aí ao Kelvin, aqui de BH. O Tenório disse que o Cris está abalado. Calma, cara, vai dar certo. Temos que passar pelo processo dolorido mesmo. Mas esse processo já está durando 3 temporadas, Tenório. Daí tá ficando dolorido demais. Haja casca para aguentar um negócio desse. Tá louco. Continuando aqui o Kelvin, o Cleiton, o Félix Renan, o Matheus, o Jonathan, Wanderson. Valeu demais. O Constantino, o Lucas Silva. Valeu, galera. Muito obrigado. E a Inês. Amanhã a gente se encontra. Inês, né? Cris Silva, o Júnior, Ezequiel Alves. Valeu demais, galera. É uma resenha mais rápida só para não faltar, né? Para não deixar essa lacuna aqui para a gente bater papo. É o Chelsea contra o pior time da Premier League. Chelsea é 7º. Tá ali, próximo ainda, não desgarra não. Mas tá complicado ver esse time. O Chelsea tem que entregar um bom resultado. Então, para registrar, é Chelsea e Southampton. Rodada 27 da Premier League. Stamford Bridge nessa terça-feira, 25 de fevereiro, 17h15. Transmissão na ESPN 4. Então tem transmissão aí nos canais variados da ESPN e também do Disney Plus. Quem assina, só eu direto, não tem nenhuma complicação. Né? Vamos por aqui, Chelsea Fan BH, redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Blue Sky. Chelsea Fan BH 1905, ó. Mais de 480 vídeos, pré-jogo, pós-jogo, resenhas atemporais, histórias de torcedor,
Pílulas Blues, Gigantes do Chelsea, Lendas do Chelsea, Treinadores Blues. Tem várias playlists que dá para a turma conhecer um pouco da vasta história do Chelsea Futebol Clube, que é um vício e a gente não consegue largar. Se alguém tiver aí tiver inventado um remedinho que faz você parar de gostar e acaba com a paixão por futebol, por um clube de futebol, envia para mim por direct, que aí a gente resolve todo o problema. Valeu demais, galera. Valeu, obrigado. Sigam o Chelsea Fan BH e vamos curtir. E que Enzo Maresca e companhia nos entreguem um bom entretenimento dessa vez e que os protestos dos torcedores sejam ouvidos, entendidos e que façam os donos bilionários, bem-sucedidos em tudo que tocam, refletir sobre o time de futebol. Porque o Chelsea Futebol nasceu, né, já existiu o estádio, foi criado por causa das competições de futebol. Não adianta ter lucro e o time, né, e o principal motivo do clube existir, andar mal, com os milhões de torcedores mundo afora apaixonados por esse time. Salve, Cris, como conseguiu essa temporada? Essa tinha na Nike, essa veio Inglaterra, então tem uma camisa de treino já disponível lá no site da Nike lá, que também está nos tratando muito mal, a torcida dos Blues. E vamos aí, vamos seguindo. Ô Cris, Chelsea Coleção no Instagram e Felipe Auguste 13. Entre em contato com ele está se desfazendo da coleção, então está vendendo várias camisas. Filipão, que sempre participa das resenhas aqui, entre em contato com ele, que ele está vendendo camisas, né, de várias temporadas aí com preços muito bons. Então deve ter muita lá que te serve. E ele como ele é de Campinas, é de São Paulo também, vocês estão perto. Ele é Campinas, você é próximo a Jundiaí aí, não deve ser muito longe. Negocie, quem sabe você consegue. Ele tem a camisa que você tanto quer. Valeu demais? É isso, galera. Vamos esperar que, com protesto, os donos criem algum juízo e deem uma satisfação para a torcida do clube. O maior patrimônio de qualquer time de futebol é a sua torcida. Chelsea e Southampton, transmissão da ESPN 4 e do Disney Plus. Também acho, estão tratando mal a nossa torcida. Saudações, povo blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!